Boa noite. Tá escutando de boas aí? Beleza, então. Bom, meu nome é Lucas, eu sou instrutor e desenvolvedor lá na Kaelon, bacana, estou trabalhando um tempo lá. E estava estudando umas coisas, me aprofundando mais especificamente para um curso que a gente vai ter, que um pouco sobre Solid, bacana. Eu fiquei, não sei quantas pessoas são de Java especificamente, bacana. No último que eu vi não tinha tantas assim. Boa, então ainda tem uns 3, tipo isso. Boa. Uns 5, né? Tá crescendo. Uma hora a gente chega lá, né? E, bom, eu espero que as coisas em si dê para tirar proveito aí no dia a dia de vocês, legal? Eu pensei várias formas de como fazer isso nos 7 minutos. Falar uma letra por minuto não foi muita opção, então vamos que vamos, bacana? E a primeira letra, no caso, né, que é justamente o S lá do Solid, que são basicamente princípios meio qualitativos mesmo para a gente conseguir guiar um bom design orientado a objetos, legal? Basicamente, o que a gente quer quando a gente está escrevendo código orientado a objetos é que ele tenha boa manutenção, seja fácil de evoluir, se eu mudar num ponto não quebre em vários outros e por aí vai, bacana? Então, o primeiro trata um pouco sobre isso, né, que é justamente... Bom, a primeira coisa é que tem uma pessoa muito ligada com essa sigla, não foi bem aqui com eu, mas dissemina bastante, escreve nos seus livros e tudo mais, que é o Uncle Bob, legal? E tem um livro mais recente dele, se eu não me engano, do ano passado, que é o Clean Architecture, e ele fala que talvez foi uma decisão um pouco errada dar esse nome, porque quando a gente vê esse nome, a primeira definição que vem é uma classe deve fazer só uma coisa, né? Ter uma responsabilidade e só isso, bacana? E aí ele fala que, na verdade, funções devem ser isso. Então a gente consegue se guiar baseado nesse princípio de só uma responsabilidade fazer exatamente só uma única coisa com funções, bacana? Então é um bom guia para a gente pegar método, por exemplo, e quebrar, refatorar e etc., seguindo isso. Mas se a gente pensa em classe, ou o que ele fala lá, módulos, a gente pode evoluir isso para ter, no caso, tem uma citação dele aí, né, que seria, ele deve ser responsável por um único ator que ele fala, ou que ele chama também de stakeholder lá no livro e tudo mais. E basicamente seria mais ou menos essa ideia. Se a gente pegar, por exemplo, um cenário de turma que a gente tem lá na Kaelon, por exemplo, imagina que eu tenho, por exemplo, um método dentro da classe turma para eu conseguir salvar uma turma no banco e, por exemplo, para enviar boletos para a lista dos alunos, para fazer a cobrança em relação ao curso que eles compraram e etc. Bacana? E pensando em atores, talvez o método envia boletos, por exemplo, ele esteja relacionado com coisas do financeiro. Então, e salvar, no caso, coisa de banco de dados, DBA, está mais relacionado e por aí vai. Então, é mais ou menos por esse lado que ele foi nesse livro mais recente dele, que é a ideia de que, nesse cenário aqui, a gente teria mais de um ator responsável por essa classe. O motivo dela mudar é relacionado, no caso, com mais de um ator dentro, pensando no sistema, legal? E seria essa a ideia. Então, esse seria, do ponto de vista dele, atualmente, um exemplo ruim de responsabilidade única e por aí vai. Legal? Bom, só que na prática, quando a gente está pensando em Solid, etc., a gente está buscando isso aqui, coesão, legal? A gente quer que os módulos, métodos, etc., eles sejam coesos. Com isso, a gente, pensando em qualidade de código, etc., eles são mais fáceis de mudar, evoluir e também reutilizar, legal? E uma outra palavra que aparece muito junto é acoplamento. E aí tem a máxima lá, que é alta coesão e baixo acoplamento, que significa basicamente que a gente tem que ter todas as classes, etc., coesas e tudo mais,
Só que, ao mesmo tempo, quando a gente cria lá as classes super coesas, cada um, os módulos responsáveis por um ator e os métodos também fazendo só uma única coisa e tudo mais, elas precisam interagir, basicamente, de alguma forma. E essa interação e a forma como a gente define essa interação é o que gera o acoplamento. O acoplamento ele precisa existir, senão a gente tem um sistema inútil, ou a outra forma seria a gente fazer tudo num lugar só e ficaria ruim a manutenção, por exemplo. Bacana? Então, a gente tem que ter algum nível de acoplamento. E a ideia, no caso, né, é que orientação a objetos, a gente consegue, basicamente, utilizar para duas coisas principais, digamos assim. Que uma delas é modelar o domínio, então, representar as coisas do nosso dia a dia e tudo mais no sistema. E aí entra coisas como DDD, por exemplo. E também como ferramenta para gerenciar dependências, legal? E aí entraria coisas como Design Patterns e o Solid, por exemplo. Então, o Solid é muito sobre isso, sobre a gente gerenciar dependências, essa questão do acoplamento e etc. Então, pensando agora no Java, né, e nessa questão do acoplamento e tudo mais, as classes, para funcionar, elas vão precisar interagir com as outras classes do sistema e etc. E é aí que a gente cria dependências, legal? E agora, mais uma das coisas, né, que eu quis trazer aqui e tudo mais, é, por exemplo, e aí é meio que uma heurística de um cara lá que trabalha com a gente, que ele observou que os imports, por exemplo, pensando em Java, de uma classe, eles indicam um pouco, eles são uma boa forma, digamos assim, da gente conseguir identificar problemas nas dependências que a nossa classe tem. Então, por exemplo, imagina essa classe que ela tem alguns imports, bacana? A galera gosta de usar muito também, né? Mas aí essa classe tem lá os seus imports e ela está dependendo... essa classe seria um compras controller, por exemplo, para gerenciar lá as requisições que estão chegando relacionadas às nossas compras. E essa classe, por exemplo, ela tem como import aqui compra, nota fiscal, produto. Ela interage com o repositório de compra, estoque, nota fiscal. Ela interage com coisas para enviar e-mail. E, finalmente, como um controller, ela interage com coisas lá do Spring de controller e etc. Bacana? Então, pensando numa classe, né, se a gente olha lá os imports, pode ser uma métrica de já indicar para a gente, uma heurística, perdão, já indicar para a gente se dá pistas, no caso, sobre coesão, acoplamento e tudo mais. Então, por exemplo, baseado nesses imports, talvez a gente consiga perceber que essa classe está fazendo muitas coisas e por aí vai, legal? Então, talvez quebrar e etc. Então, seria uma das coisas aí. E aí tem essa questão de que o acoplamento ele precisa existir e ele pode ser bom ou pode ser ruim. E entra, pensando lá no caso do Uncle Bob, ele vai falar bastante sobre isso, que basicamente a gente tem um acoplamento bom quando a gente depende de classes que ele considera estáveis. Então, por exemplo, sei lá, classes como string, etc., que elas mudam muito pouco. Então, essa seria a definição de estável, né? Algo que vai mudar aí muito pouco. Ou abstrações, legal? Como interfaces, por exemplo, que também tendem a ser mais estáveis por causa do dano que a gente tem, né? Pensando nessas linguagens, da quebra que isso causa quando a gente muda em todas as implementações. Legal? Então, se a gente pegar a interface list, por exemplo, lá do Java, ela basicamente não mudou durante, tipo, 20 anos que a gente teve da linguagem, tipo, desde o Java 1, justamente por isso, porque, sei lá, tem o Hibernate que tem a lista dele, implementa a lista do Java e tem as implementações, se eles mudam, quebra todo mundo. Aí teve os default methods e etc. que proporcionaram que elas evoluíssem e tudo mais. Legal? Então, seria basicamente isso. Classes são muito estáveis ou abstrações. É disso que a gente deveria depender. E aí, ele fala que basicamente que as classes que a gente escreve no dia a dia são justamente as classes que tendem a mudar e etc. E se elas mudam, elas são um risco para quem depende delas, porque vai quebrar também quem está dependendo delas. Basicamente, é tudo sobre isso. É sobre mudar e quem estiver dependendo delas também tem que mudar em decorrência disso. Legal?
Então, bom, esse lance das dependências, e a gente acaba aparecendo bastante no dia a dia também, e acaba aparecendo bastante injeção de dependências como uma forma de resolver. Então, aparece lá os arroba inject da vida, do auto-aire, do Spring, etc. Então, eu trouxe só uma forma da gente conseguir resolver isso no Java, legal? Só que de uma outra forma, bacana? Então, vou tentar agora em 1 minuto explicar isso. Então, imagina que a gente tem uma aplicação que poderia ser um cenário lá nosso, que é... a gente escreve nossas apostilas em MD, e aí eu preciso passar por algum cara que ele vai conseguir ler esse MD, e no final vai gerar o PDF e o EPUB, legal? No fim das contas, ele vai usar umas bibliotecas que vai converter primeiro para HTML, e depois gera o PDF, o EPUB, e etc. E aí no final eu rodo, por exemplo, na linha de comando lá, que eu quero pegar esses MDs e quero ter o PDF como saída. Coloquei só esse exemplo, é tirado de um post lá da gente e tudo mais. Eu achei interessante, então eu estou colocando aqui o link também, legal? E beleza? E a ideia é o seguinte, pode ser que tenha alguém que queira usar essa biblioteca, que ela converte lá os MDs para gerar PDF, EPUB, etc. E ela querer colocar um tema no PDF final e etc. Bacana? E aí, teria lá a biblioteca dela, só que a gente não pode simplesmente colocar esse jar, por exemplo, dentro da nossa aplicação e depender dessa biblioteca dela, porque pode mudar, não só isso, pode ter outras empresas querendo temas diferentes e tudo mais. Então, seria complicado a gente trazer esse jar para dentro da nossa aplicação. Beleza? Então, a ideia seria, se a gente não pode depender desse cara, esse cara, de alguma forma, pode depender da gente. Legal? E aí entra um pouco essa questão da inversão de dependências, só que aí o Uncle Bob vai falar que ele deveria depender das abstrações, em vez de depender de alguma coisa mais concreta e etc. Então, a gente, dentro do Kotuba, que seria aí o cara que vai fazer as conversões, a gente teria uma interface que vai, dado um capítulo, eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser. Vou pegar o HTML dele, vou aplicar um CSS e por aí vai. Então, para isso, o Java, uma das coisas que ele fornece, se chama SPI, Service Provider Interfaces, que, basicamente, a ideia vai ser a galera lá do tema vai implementar uma interface do nosso projeto, legal? Então, a gente consegue inverter aí. A galera do tema vai depender de uma abstração nossa e a gente não vai ter nada a ver com o tema. E, basicamente, eles vão implementar, vão escrever aqui toda a lógica de adicionar CSS e tudo mais. E, para o nosso projeto conseguir entender isso, é necessário, lá no ClassPath, ter uma pasta Services, que tem aqui o nome completo da interface, da abstração que a gente quer implementar. E aqui, a gente fala que a nossa classe Tema Paradiso, que implementa essa interface, é que a gente está servindo aí, beleza, para ele procurar. Então, a gente tem esse provider, que se chama lá Service Provider, e agora, voltando lá para o cara que ele realmente processa as coisas, ele precisa ler isso. Então, só passar aqui um pouco o código, volta. Tá comando, tá? E aí, a gente vai precisar processar isso. E a ideia aqui é o seguinte, olha, eu quero carregar todos os caras que tenham aquele arquivo que eles estão fornecendo implementação para essa nossa interface. Então, a gente pode adicionar um método estático, por exemplo, na interface, tá? E aí, eu quero carregar todo mundo que esteja implementando essa interface. E aí, depois a gente pode fazer um for chamando o renderizou, que, na verdade, foi implementado lá por todos os outros projetos e tem as classes e tudo mais. Então, a gente sai pegando todas, varrendo, e a gente está preparado para lidar com quantos tiverem. E a sacada aqui é o seguinte, né? A gente não vai mais precisar alterar ao renderizar HTML o nosso projeto, nem nada do tipo. Se alguém quiser adicionar um novo tema, alguma coisa, cria lá o jar, define o arquivo, implementa para a gente e já era. A gente está feliz. Bacana? Nossa, deixa eu mudar aqui. Vai? Não vai? Tá? Tá fora aqui, né? Vai? Foi. Aí, beleza? E aí, a gente... o cara que ele realmente faz essa... Pensando no nosso projeto, o cara que ele vai conseguir pegar lá o MD e transformar para HTML, ele pode, depois que ele fizer tudo, chamar logo após renderizar para MD para HTML, que seria a interface, e aí roda para o capítulo. Bacana? Então, ele consegue se acoplar somente à interface também. Volta.
Beleza. E esse conceito, de uma forma geral, a gente fez isso aqui, que é basicamente o que a gente faz nos sistemas, no dia a dia, quando a gente injeta a interface, só é uma forma diferente de resolver, legal? Eu tenho lá a minha classe que converte de MD para HTML, e ela, na verdade, está dependendo só da interface. E eu tenho o meu tema, que ele implementa a interface, e aí, não importa quem está aqui implementando a interface, ele vai ler todo mundo e aplicar. Tá? Isso aí, na prática, é como se fosse plugin mesmo, então quem acaba utilizando são alguns frameworks e bibliotecas, e funciona muito bem com as especificações, legal? Isso acaba, a gente fazendo isso, ou essas coisas dia a dia de injeção de dependência e tudo mais, né? O Uncle Bob, lá em 95, ele, numa lista de e-mail, ele publicou o que ele fala que são os 10 mandamentos lá da orientação a objetos, e ele fala... Uma das coisas que ele fala é que as classes, módulos e tudo mais, elas devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. E agora a gente consegue estender lá o nosso projeto sem modificar ele e tudo mais. Legal? E que detalhes devem depender de abstrações, e abstrações não devem depender de detalhes. E, no caso, a gente não está mais dependendo... os nossos detalhes lá, que é quem faz a conversão e tudo, está dependendo só da abstração, que é a interface. Legal? Então, tem só umas referências aí. E muito obrigado e desculpa passar o tempo.